Então, nós encontramos esse detalhe aqui também. Nós sabemos que Sodoma e Gomorra, né, foram cidades destruídas pelo Senhor. E aí Deus cumpre a promessa dele a Abraão. E aí Abraão se torna Abraão. E Sarai. Exatamente. Sarai, ela era uma mulher estéril. Então ela pensava: poxa, meu marido é rico, o meu marido tem promessa de Deus, mas o problema é que o tempo está passando e a gente está envelhecendo e nada. O que ela fez? Pega essa escrava aqui, às vezes acreditou também. Tirou a mensagem da minha memória agora. Ele tirou dos meus lábios. O ser humano, ele tem uma tendência de querer adiantar as coisas. Isso é do ser humano, né? Você vai ver que era um costume da época, a mulher que quando ela não podia dar um filho ao seu senhor, ela dava a escrava para se satisfazer naquele filho que o seu senhor teria com o escravo. E daquela escrava egípcia nasceu quem? Ismael. E aquilo se tornou uma atormentação, um problema. Foi a pergunta que eu te fiz naquele último culto. Para saber lá na frente. Exatamente. Tanto é que ele fez uma pergunta, o evangelista Francisco. Hoje nós temos aí esses povos que estão guerreando com Israel, lá na Palestina. Muitos desses povos são descendentes de Ismael. Foi a pergunta que eu fiz. Não é? Olha o problema que aconteceu. Antigo. Mas ela, naquele afã ali de querer, né, resolver a questão, arrumou um problema. Às vezes a gente quer resolver a questão, a gente arruma um problema. Deus não precisa de ajuda de ninguém. Se Deus, Ele fala que vai fazer alguma coisa, Ele faz. Quantas promessas nós já temos na Bíblia? Não precisa de Deus falar, Ele já falou algumas. Na verdade, todas que nós já precisamos. Ele já falou. É só a gente se enquadrar nas promessas de Deus e caminhar. Quantas pessoas às vezes vêm para a igreja, não estou falando que é o caso de vocês ou alguém que está aqui necessariamente, mas quantas pessoas elas vão para as igrejas com aquela pergunta na mente: eu vou ver o que Deus vai me falar hoje. Não precisa que Deus fale com você, mas ela está esperando que uma revelação sobrenatural. Mas o que Deus já falou, muitas coisas que Deus já falou, a pessoa até hoje não prestou atenção e está perdendo o que Deus já falou, que já é promessa certa. Olha como a cegueira espiritual. Mas não saindo de uma mensagem para entrar na outra, Sara arrumou um problema. Sarai arrumou um problema para a sua vida, que Deus não deixou de cumprir a promessa. Porque quando o Senhor, Ele através do seu mensageiro, do seu anjo, Ele falou a Sara, falou a Abraão, Sara ouviu. A Bíblia fala que no seu íntimo ela riu, porque ela já era velha, né? Ela ouviu o anjo falar e riu. Como é que isso poderia acontecer? A mensagem do Senhor lá, né? E riu. Aí quando o anjo disse para ela que ela não riu, que ela riu, ela disse que não riu. E ele falou para ela: você riu. Você riu sim. Mas é aquela risada de quê? Da incredulidade, da dúvida, né? E é interessante que Abraão também, não no mesmo momento, mas ele riu também. Todos dois. Por quê? Acreditar, irmãos, em coisas assim é só pela fé. Não que eles, creio eu, que se apostataram, abandonaram a promessa de Deus totalmente. Mas eles, poxa, o Senhor está falando que a gente vai ter um filho, mas dessa idade, como nós vamos gerar um filho? Normalmente falando, é quase que impossível, né? Não é? Naturalmente falando, é quase que impossível. É impossível. Mas, exatamente, mas tem um detalhe interessantíssimo que fica para nós. Olha só, uma coisa muito, isso aqui eu vou pedir para vocês acompanharem. Olha só, capítulo 18, se você puder acompanhar. Capítulo 18. Gênesis 18?
Isso. Versículo 14 e 15 só. Depois daquele diálogo ali, olha só a mensagem do Senhor. Gênesis 8, verso 14 e verso 15. Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que você é eu. Não adianta mentir para Deus, né? Não ri para você é eu. Mas ele falou. No prazo que ele falou, ela teve Isaac. Porque Deus, quando Ele fala, Ele não precisa da lógica, Ele não precisa da medicina, não que essas coisas não existam ou não valem nada, elas têm o seu valor, mas o que Deus fala, Ele simplesmente faz, porque Ele é Deus. Ele não precisa de consultar ninguém. Ele não é como o homem que tem que consultar, que tem que ver lá, é o dia tal, se isso é possível ou não. Deus é o Deus dos impossíveis. Há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Não. Se não há nada difícil para Deus, o que Ele falou, Ele vai continuar fazendo o que Ele prometeu na nossa vida, porque Ele é o Deus que era, que é e que há de vir. Ele está fazendo tudo o que Ele falou. Tudo que Ele falou, Ele vem fazendo ao longo dos tempos e das eras. É verdade. Amém. Não é? Então tem alguma coisa difícil, a pessoa de repente, o ser humano é assim, né? Rapaz, já tem, vou dar um exemplo aqui, 7 anos que eu estou estudando isso, até agora nada. Né? O caso deles foi 25 anos. Já tem 5 anos até agora nada. Isso não é de Deus, não. Ainda mais o brasileiro. O povo quer a coisa para ontem. A gente tem que ter cuidado. O relógio de Deus não é como o relógio do ser humano. O tempo de Deus não é como o tempo do ser humano. E muito menos Deus é como o ser humano mortal. Deus é Deus. Essa é a definição de Deus. Ele é Deus e faz o que quer, a hora que Ele quer, e do jeito que Ele quiser, e ponto final. Absoluto em tudo. Exatamente. Quando Ele quer fazer uma coisa, a Bíblia fala que agindo Deus, Quem impedirá? Exatamente. Ninguém pode pedir. Só que nós temos que ler mensagens assim, estudar mensagens assim, para que nós tenhamos a nossa fé limitada. Não é? Então, o capítulo 21 diz que o Senhor visitou a Sara, como lhe disseram, no tempo determinado. Deus visitou. Nesse sentido aqui, a palavra visitação é o quê? A manifestação do poder de Deus. Amém. O cumprimento de uma mensagem. Não é? E o Senhor, parte B do verso 1 de Gênesis 21, cumpriu o que lhe havia prometido. Deus cumpre o que? Promete. Exatamente. Verso 2: Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado. Quem determinou esse tempo? Deus, o próprio Deus. Então Deus, para todas as coisas debaixo do céu, Ele tem um tempo determinado. Lembre disso. De que Deus lhe falara, verso 3, ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaac. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. O menino judeu era circuncidado após o nascimento? Oitavo dia. Exato, ao 8º dia. Tinha, verso 5, Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Se ele tinha 100, Sara tinha quantos? 90. E disse, verso 6, Sara, Deus me deu motivo de Sorrir. isso, de sorrir, de rir. O que significa o nome Isaque? Justamente. É isso.
Às vezes a pessoa tem uma identidade espiritual, às vezes, ou uma marca. Talvez a pessoa ela é marcada espiritualmente. Não vou falar a questão do nome, mas a questão espiritual. Talvez a marca da vida da pessoa é tristeza, espiritualmente falando, não é? Amargura. Muitos problemas da vida, eles fazem com que a pessoa às vezes fique amargurada, triste, desesperançosa. Mas quando a pessoa crê em Deus, Deus tira essa identidade ou essa marca de tristeza espiritual da pessoa e transforma em riso, alegria, felicidade. Não necessariamente por Deus dar algo à pessoa, mas Ele muda a vida da pessoa. No caso de Sara ou de Sarai, Ele mudou o nome e mudou a vida dela. Deus sabe onde tem que mexer. Ele sabe onde tem que mexer em nós para acontecer o que Ele quer. Então lembre-se disso. Não há situação que Deus não possa mudar. Versículo ainda 6, parte B. E todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo, ou seja, virou motivo de alegria, não é? Isaac em sua vida. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um? E outra coisa, Deus parou de provar Abraão. Quando ele deu Isaac, o que ele fez depois? Pediu ele. Testou. Você vai sacrificar seu filho. Imagina bem, né? Depois de tanto tempo, uma conquista dessa, o mesmo que deu, agora pede para me sacrificar. Isso. Mas o que ele fez? Obedeceu. Ele obedeceu. Irmãos, é tão lindo. Eu fico imaginando aquele momento quando Abraão ele passa a mão no cutelo, que era uma faca em forma de lua, né? Para poder sacrificar o menino, o anjo brada. E não era para ele fazer aquilo. Passou, mas o mais interessante é antes disso, quando o filho pergunta: onde está o sacrifício? Deus proverá. É isso aí. Proveu mesmo. Então, quando ele foi sacrificar, o anjo brada. Não era para ele fazer aquilo ali, porque a partir daquele momento ele viu que ele era um homem temente a Deus e não negou o Senhor, o seu único filho. E eu falo também mais assim, como é que esse homem tem que ser considerado o pai da fé mesmo, porque imagine a mente dele, como é que ele estava. E se ele volta depois lá para a casa dele sem o filho dele? Exatamente. Como é que eles iam o que fazer? O que eles iam achar dele? Não é? Qual seria o fim dele? Mas ele ainda foi além dessa expectativa de só vou fazer aquilo que Deus falou. Só isso. Perfeita, né? A interpretação do irmão. Então, nós também, se somos filhos de Abraão na fé, como a Bíblia fala, nós não podemos ficar questionando o mundo, não. Se Deus mandou, ele é Deus. E a Bíblia fala que Abraão ele cria que Deus poderia fazer Isaac ressuscitar dos mortos para dar a ele de novo Isaac. Que fé tremenda! Abraão creu contra a esperança. Olha só, Abraão creu contra a esperança. Ele não tinha motivo para ele crer, mas ele obedeceu. Com Deus é assim. Às vezes você crê contra a esperança. Não tem, você olha e não vê nada. Abraão olhava e ele viu naquele momento aquele altar, a lenha, o filho, e não havia um sacrifício. Mas depois que o anjo bradou, ele obedeceu, a sua fé foi testada e aprovada. Deus, ele proveu um carneiro para ser sacrificado para o Senhor. Então a palavra de Abraão para Isaac, Deus proveria, ele proveu. Olha só, ele proveu o animal e Abraão sabe. Irmão, servir a Deus enquanto está tudo bem, não é difícil. Não é difícil. Você está com saúde. Não estou dizendo com isso que as coisas estão todas bem, não. Mas você está com saúde, você pode fazer alguma coisa. Isso não é difícil.
Agora, na hora que Deus toca na sua ferida, ou na coisa que você mais gosta, eita, meu Deus, é nessa hora. Então, a Bíblia fala que nós somos filhos de quem na fé? De Abraão. Abraão teve uma fé tão grande que nós, pela Bíblia, somos chamados de filhos na fé do patriarca Abraão. Ele é o pai da fé. Se ele creu e viu milagre, e viu durante a sua vida Deus operando e agindo, dando tudo para ele que Deus prometeu, e se nós cremos o que Deus tem para nós, Deus aqui na terra vai nos dar. Mas além desta terra, Deus tem para nós a nova terra, a nova Jerusalém. Amém. Onde nós estaremos com o Senhor. Amém. Para todos. Você crê nisso? Glória a Deus com as palmas desta noite. Em nome de Jesus Cristo. Vamos fazer uma prece aqui agora rápida, né? Vamos orar. Agradeça a Deus, né? Estamos aí já virando o ano. Agradeça você de acordo com aquilo que você sentir. Você tem motivo para agradecer a Deus? Tem. De acordo com o que você sentir, você agradeça a Deus. Pastor, eu quero ajoelhar. Ajoelhe, pastor. Eu quero orar com o pé, sentado. Ore, agradeça a Deus do jeito que você tem. Amém? Amém.